Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje eu irei falar sobre o que é graça. Desde já eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, curtir e não se esquecer de ativar o sininho para receber as novas notificações. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Pansica e hoje eu irei falar o que é graça. Bom, graça é o favor e benevolência da parte de Deus para com os homens. A palavra graça vem do termo grego charis, que envolve muitos sentidos, como boa vontade, favor, cuidado e ajuda graciosa. Dá também a ideia de ajudar uma pessoa sem querer nada em troca, com alegria e prazer. Ou seja, ajudar alguém, dar um presente a alguém sem querer nada em troca. Também é muito usada nas saudações das cartas no Novo Testamento e também como bênçãos apostólica. Agora, o que significa a graça na Bíblia Sagrada e quais são os aspectos nela que nos beneficiam? Bom, a graça, ela também é um meio de salvação. E nesse primeiro ponto, em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está explicando que a graça de Deus, ela vem por meio da fé. Ou seja, você crê no Senhor, recebe a Cristo, logo a graça é o que vai te inspirar para você viver uma vida com Deus. E também operada através do amor de Deus e sua misericórdia. Logo, a graça tem origem em Deus, executada pelo Senhor Jesus e também manifestada pela pessoa do Espírito Santo. Quantas bênçãos a graça nos traz, né? Agora veja que nesse segundo ponto, a operação da graça tem algo especial para nos dar. No capítulo 5, versículo 20 de Romanos, a Bíblia vai dizer assim: veio a lei para que abundasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, esta operação da graça em nós é o desenvolvimento da vida espiritual. Ou seja, a graça nos capacita, nos dá poder para suprimir os conflitos, sejam eles espirituais, emocionais, físicos ou qualquer que seja as aflições que nós passaremos por essa vida. A graça de Deus, ela tem como agente o Espírito Santo de Deus. É Ele que leva o homem ao arrependimento. É Ele que vai levar você a redimir-se em Cristo por causa da graça. Logo, você terá uma vida abençoada em Deus pela graça ativada pela pessoa do Espírito Santo. Veja a importância do Espírito. É o Espírito que faz manifestar a graça, executada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça vai te dar poder para você viver em santidade, fazer boas obras, reconhecer a justiça de Deus, te dar discernimento para que você consiga viver uma vida agradável ao Senhor e sensibilidade para ter uma vida íntima com o Senhor. Veja que a graça, ela vai ajudar você na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de agir. Veja que a graça, ela toca todas as áreas da nossa vida. A importância da graça não tem comparação. Sem a graça, nós não podemos viver em Deus. Sem a graça, nós não poderemos viver uma vida real com o Senhor. Por isso, a importância da graça em nós nos dias de hoje. A graça de Deus, portanto, é a beneficência transformadora que nos fará andar de graça em graça, de glória em glória, de força em força, de poder em poder. Cada dia que nós vivemos uma vida dependente da graça, tenha certeza, o seu entendimento será melhorado. Cristo iluminará nosso entendimento pelo Espírito Santo. Nós conseguiremos ter discernimento, força para orar, força para se alimentar da sua palavra e também viver uma vida em Deus. Agora veja, como eu poderei assim se fortalecer na graça, mantê-la na minha vida espiritual? Como eu posso fazer isso? É muito simples. Simplesmente entender que a graça veio com a natureza de Cristo.
E se somos participantes da natureza de Cristo, logo esta graça também estará em nós em toda a nossa maneira de viver. No Evangelho de 2 João, capítulo de número 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo Jesus, quando encarnou, ele também já veio dar esse presente aos homens, a graça. Logo, nós, quando recebemos a Cristo, somos participantes da graça de Deus. Veja que a graça, ela não pode viver sem a salvação. A graça é um meio de salvação, é o poder que nos ativa a viver, que nos mantém ativo para vencer o pecado, a iniquidade, a tentação, aos dardos inflamados do inimigo, ao diabo, aos homens maus, a promover o bem, a promover a natureza de Cristo, ser mesmos um espelho do Espírito Santo e da natureza de Deus para com os homens. Portanto, meu irmão, sem a graça não há salvação. Sem a graça não tem como pregar. Sem a graça não conseguimos orar. Sem a graça não há adoração. É a graça que nos vai fazer adorar, orar, meditar na sua palavra. Por isso, o combustível da graça é viver em Deus, é viver em Cristo, é pensar em Cristo, é o maior combustível da graça. Porque a graça veio com Ele. Logo, se eu viver em Deus e no seu Espírito e na sua vontade e no centro da sua palavra, como Ele quer, logo serei cheio da graça de Deus. Portanto, meu irmão, a graça é inigualável. A graça é incomparável. A graça é indispensável. A graça é imperdível. A graça é inegociável. Santo Tomás de Aquino um dia escreveu, um grande teólogo medieval, ele disse que a graça de Deus não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Ou seja, tudo que a graça toca, ela melhora. Se você está cheio da graça de Deus, pode ter certeza, você melhora a sua maneira de viver, a sua maneira de se conduzir, na sua vida econômica, na sua vida do trabalho, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida de oração, na sua vida de comunhão, na sua vida como cidadão, como filho, como marido, como homem, como mulher. Em toda maneira de viver, meu querido irmão, seja cheio da graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, compartilhe. Deus te abençoe. Até a próxima. Paz em Cristo.